Deus, glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Romanos. Quero ler 3 versículos, versículo 12, 13 e 14. Romanos, capítulo 6. Diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Você pode ocupar o seu lugar. A Bíblia diz que nós precisamos ser como crianças. Eu não sei, eu sei que nem todos têm o privilégio que eu tenho de ter netos pequenos. E eu, assim, posso tirar muitas lições da convivência dos meus netos, das atitudes deles. Semana passada, a minha neta estava com uma dor, era uma gengivite, a Cecília. E semana passada também, ou semana anterior, semana passada, ela também teve um processo de alergia, de gripe. E ela pediu para o pai levá-la no hospital. A Cecília tem 2 anos de idade. E ela falou para o pai dela assim: pai, mãe, me leva no hospital. Achei tão interessante, ela tão pequenininha, né? Pedir para ser levada para o médico. Quando a minha filha, a Kátia, alguém me contou essa história, eu pensei em mim, em você, como que nós deixamos, infelizmente, de sermos como crianças, e como que nós temos dificuldades de abrir o nosso coração e reconhecer que nós precisamos de cuidado. Né? Nós parece que vamos ficando mais experientes ou mais experimentados, e a gente perde essa simplicidade de dizer: ó Deus, ó meu Pai, cuida de mim. Ó Senhor, está doendo aqui, Pai. Ó Senhor, está doendo. Abrir, mostrar. Né? Ela teve um problema no dente, ai. Abre a boca, uma dificuldade, né? Para mostrar, ela quer mostrar. Mas nós somos assim, né? Nós nos expomos, mas ao mesmo tempo a gente fica assim, não quer se expor completamente. E às vezes a gente, sem necessidade, a gente vai vivendo uma vida limitada, uma vida acanhada, uma vida assim com cargas, com fatos que podiam ser resolvidos, que podiam ser tratados se abertos fosse para o Senhor. Eu tenho repetido uma frase aqui na igreja, que Deus não pode agir na pessoa que a gente finge que é. Deus não pode operar na pessoa que você finge que você é. Deus só pode operar na pessoa que eu sou, na pessoa que você é, com os defeitos, com as dificuldades, as limitações. Então, nós, ao invés de ficar cobrindo com um pano bonito, uma roupa bonita, não é? A gente sempre tem eu ia falar uma artimanha, mas tem um jeito, né, de arrumar isso, arrumar roupa, não é? Mulher, então, ela prende tudo, está tudo aparelho por fora assim, mas está cheio de arame aqui, barbante ali, segurando, escondendo. Então, a gente dá um jeito, um cuidado com a coisa da aparência, né? De vez em quando a Kátia me ensina: não, faz assim, ninguém está vendo não, um defeito, um problema. Ao invés de... E a gente se acostuma com aquele negócio, aí na outra semana, ou no outro dia, quando você vai usar roupa de novo, rapaz, não mandei consertar, e você continua dando um jeito. E acaba que o jeito, né, fica sendo uma maneira de viver, está sempre sem resolver aquilo, que às vezes é uma coisa simples, como um problema na sua roupa,
colocar o botão novamente, colocar o ganchinho da calça, não é? Sei lá. Ou a bainha que está, você mastiga mais ela no chão, está toda uma calça social, pode ser cortado, pode ser arrumado, mas a gente vai levando, a gente vai usando algum tipo de subterfúgio, de jeitinho. Deus não pode agir na pessoa que você finge que é. Então é preciso ser como uma criança e dizer assim: eu preciso de ajuda, está doendo aqui. Onde está doendo, né? Eu vi a Kátia, minha filha: onde está doendo? Fala, está doendo aqui, está doendo aqui. Não, está doendo. Então, muitas vezes Deus vem para nós e fala assim: onde é que está doendo? Aliás, Deus sabe onde está doendo. Mas Deus nos conduz, nos chama. E a gente: não, Senhor, está tudo bem. E às vezes não está tudo bem. Talvez o nosso culto está sendo transmitido. Quem sabe algumas pessoas não estão num templo como você está hoje. Não saíram de casa, não se arrumaram para adorar, cultuar a Deus, buscar a presença, a palavra de Deus. E talvez estejam mais confortavelmente assistindo pela internet. Hoje o que não falta são cultos sendo transmitidos pela internet, né? Quando eu chego em casa hoje, que abro lá minha rede social, está lá cheio de igrejas de Nova Vida com transmissão de culto no Facebook, transmissão da igreja tal, transmissão da igreja tal. Então, há muitas oportunidades para a pessoa ouvir a palavra de Deus. Mas o problema é que essas pessoas estão sem resolver questões exatamente por causa das contradições da igreja. Então, e se tem alguém como nós, não tem ninguém como nós, como a igreja, como o povo de Deus, com essa capacidade de camuflar, de esconder, de fingir que está tudo bem, né? de sermos assim superficiais. Somos superficiais conosco mesmo. Não expomos o nosso coração para Deus, não nos abrimos com verdade. As nossas orações não são tão orações de confissões como nós precisamos fazer com Deus. Não, se eu tenho dificuldade de confessar para Deus, muito mais para confessar para outra pessoa, muito mais para confessar para um amigo, um irmão, um homem, carne e sangue, que não vai me entender, que pode me julgar, que pode me interpretar mal. Não é? Essas são questões que nós lidamos. E talvez o centro disso, de entendermos disso, são exatamente as contradições da igreja. Então, eu não quero só falar das contradições da igreja, dar uma explicação para você, uma palestra para você, mas nós queremos que você abrisse seu coração para nós recebermos de Deus nessa noite um cuidado, uma cura. Ah, tá bom, você está entendendo porque você está assim? É porque há muita frustração na igreja. Ah, é porque há contradições na igreja. As pessoas parecem uma coisa e não são. Aí você entendeu, mas isso não consola. Você sabe que entender não consola. E entender nem sempre muda. Ah, você está entendendo? Estou. E aí? E aí o quê? E aí que é isso mesmo? Não, mas precisa de alguma coisa a mais. Você está entendendo que eu fui fraco? Você está entendendo por que eu te traí? Você está entendendo por que eu dei esse mole? É porque eu sou um sujeito assim. Ah, legal, entendi. Mas você não vai se arrepender? Você não vai abrir a boca e falar: eu me arrependo? Você não vai abrir a boca e falar assim: eu preciso que você me perdoe, que você me ajude, eu não quero mais fazer isso? E aí a credibilidade na coisa fica pior, fica mais descrédito. A gente vai tendo as pessoas com muito descrédito, não é? E se há uma coisa que é ruim, é isso. Eu não sei como é que você está, como que você vive, mas para mim é ruim quando as pessoas manifestam um descrédito, né, sobre a minha palavra, sobre a minha fé, né, sobre o meu amor. Você não fica chateado quando alguém duvida do seu amor? Né? E você fala: quem me ama, nada. Alguém que pisa nisso. Não, todo mundo é igual, tem essas coisas, né? O homem é igual, não sei o que é igual. Então eu queria falar rapidinho algumas coisas sobre essas contradições. Em muitas pessoas hoje, quando nós mencionamos o nome da igreja, muitos pensamentos ocorrem no coração, nos nossos corações e nas nossas mentes. E muitas indagações também. Talvez você já tenha feito todas essas. Como pode a igreja, por exemplo, ser uma instituição divina, né? A igreja é uma instituição divina, e
foi instituída por Deus, foi estabelecida por Deus. Como pode essa instituição ser objeto, ser alvo de tantas contradições, né? Tantas contradições entre o discurso e a prática, entre as coisas que se fala, que se prega e as coisas que se pratica. Como pode a igreja pregar a paz em Jesus Cristo e dentro das suas fileiras as pessoas estão muitas vezes sem paz, estão muitas vezes vivendo num intenso confrontamento, num constante enfrentamento? Cadê essa paz? Por que não há? Por que nós vivemos essa contradição de não ter paz na nossa vida pessoal, na nossa casa? Não, é porque eu estou passando por isso, eu estou passando... Todo mundo está passando por alguma coisa, né? E não é quem está em paz, não é porque está tudo bem com aquela pessoa. A questão não é circunstancial, a questão da paz. Você conhece o texto, você já citou esse texto: deixa-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Como que o mundo a dá? Olha, eu acho que precisa arrumar aqui esse som, ou corta esse retorno aqui, que ele está indo e vindo. Eu hoje preguei de manhã sobre maldição, e não posso amaldiçoar, se bem que o som a gente pode, porque o som não é gente, né? Então eu posso chegar ali e dar um bico nele, só que você vai achar que eu estou mal, né? Se eu fizer isso, já pensou? O pastor, na hora que ele está falando de paz, ele chega aqui, você vai falar assim, esse cara... Mas não me leve ao pecado, ou mata ele e deixa ele sem falar nada. Pronto. Então, como pode a igreja pregar uma ética cristã baseada no reino de Deus, e dentro da igreja as pessoas estão fazendo as coisas sem inteligência, sem discernimento, agindo como tolo, ignorante e estúpido? Por que eu coloquei essa frase? Porque eu ia colocar uma outra palavra no lugar dessa frase. Tem uma palavra que sintetiza a pessoa sem inteligência, a pessoa sem discernimento, a pessoa que age como tolo, ignorante, estúpido. A palavra é idiota. Eu já contei aqui que muitas vezes no trânsito eu estou no carro e eu falo assim: isso é um idiota. Isso é um idiota. O cara está fazendo uma coisa, é um idiota. E a Kátia sempre me censurou. A Kátia não fala assim, não chama as pessoas de idiota. E eu sempre tive como última defesa: mas Kátia, ela é idiota. Então, por isso que ao invés de falar aqui, agindo como pessoas estão fazendo as coisas como idiotas, na verdade é sem inteligência. Um idiota é uma pessoa sem inteligência, sem discernimento, que age como um tolo, como um ignorante, como um estúpido. Estou falando isso aqui, me lembrei, eu fui fazer radiografia essa semana. Tirei radiografia do tórax, do rosto, e fui diagnosticado como uma... Como é o nome? Sinusite. Que eu me lembro na minha vida, eu nunca tive sinusite, mas nunca é tarde, né, para você sofrer alguma coisa. E aí, quando eu estou tirar a radiografia do pulmão, que eu estou lá dentro daquela sala, tinha a profissional que fez e tinha outra pessoa lá, um outro rapaz. Aí estavam lá conferindo se as 3 radiografias que eu tirei ficaram boas, ficaram definidas para poder fazer uma avaliação. Eu estou esperando. E aí o rapaz lá que estava mexendo se atrapalhou um pouco, e aí ele mesmo usou uma expressão sobre ele mesmo, né? Agora me fugiu essa expressão. Poxa, você está achando que eu sou um retardado, ele falou. E aí a moça que tinha batido as minhas radiografias falou assim: não, você que está dizendo que você é retardado. Mas não era uma confusão, só que estavam, essa aqui trocou, não, essa aqui, bota para cá. Rapaz, você está achando que eu sou um idiota, um retardado. Ela falou assim: você que está falando. E eu fiquei assistindo aquilo, e quando me liberaram, eu chamei a moça e falei para ela assim: quando for assim, não fala retardado,
fala assim: você é muito lento, você é muito lento. Quer dizer a mesma coisa, mas é menos ofensivo do que retardado. Então a gente tem que saber usar palavras, não é verdade? Então, idiota é uma palavra meio pesada mesmo, mas nada mais significa do que uma pessoa ignorante, uma pessoa que age como tolo, uma pessoa que age sem inteligência, sem discernimento. Então, a pergunta é: por que a igreja é contraditória? Por que a igreja... que nós temos um padrão idealizado, que a igreja é assim, a igreja é assado. Acho que eu já falei aqui de um amigo meu, bispo da igreja também hoje, não da nossa igreja, não do conselho, que ele dizia para mim assim, quando ele se converteu, ele falou assim: poxa, eu pensei que eu ia chegar na igreja, quando eu comecei a me envolver com a igreja, quando eu comecei a servir na igreja, eu pensei que eu ia chegar na igreja aqui, e ele sempre rejeitou certas coisas, assim: olha, o irmão, o pastor fulano, eu vim para a igreja para aprender a ser santo. Eu não vim para a igreja para aprender malandragem. Eu não vim para a igreja para aprender esperteza. Eu só estava aprendendo lá fora. Só estava aprendendo quando era no mundo. Então, esse tipo de contradição que nós encontramos e que nós nos decepcionamos. Então, alguém se converte, entrega a sua vida a Cristo, vivia num mundo de... Aí chega na igreja com aquele sonho, com aquele ideal: puxa, vai ser todo mundo assim, vai ser todo mundo santo. E aí lida com certas questões na igreja e fica frustrado, e fica decepcionado. E fica abalado, vê alguém agir que devia agir com discernimento, devia agir com inteligência. Eu creio que nós devemos meditar sobre este tema, esse assunto, com mais frequência na igreja. Eu quero pensar com você algumas coisas que nos levam, como igreja, a sermos contraditórios. A primeira é que nós não podemos nunca nos esquecer de que, mesmo salvos pela graça de Deus, nós ainda estamos vivendo nesse corpo, nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Sujeitos ao pecado. Eu me lembro de uma pessoa que fez uma discordância numa palavra, dizendo: não, eu não vivo no pecado. O pecado não tem mais nada a ver comigo. Não, nós estamos nessa carne. Para mim e para você cumpre dominar, né? Paulo falou desse problema, dessa luta que ele tinha com as coisas que ele queria, as coisas que ele não conseguia fazer. Ele falou: poxa, eu sou um miserável homem que sou. Não é? O que eu quero eu não consigo fazer, ilustrando essa batalha. Não é que você está em pecado, mas o fato de Jesus nos sermos novas criaturas, ainda somos pecadores no que se refere à nossa natureza, o corpo que nós vivemos. E às vezes a gente crê de uma maneira muito maravilhosa, e esse querido irmão, com o passar do tempo, se envolveu com muito problema, caiu em muito pecado. Não, eu não sou pecador. E aí uma percepção errada abriu na vida desse querido, na mente dele, uma vida totalmente contrária a Deus, contrária à vontade de Deus. Se permitiu coisas inimagináveis para alguém que conhece a palavra de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós esquecemos que, mesmo salvos, nós ainda estamos sujeitos ao pecado. O pecado está à porta, mas a você cumpre segurar a onda, cumpre resistir, cumpre dominar. Então, como acontece com você, comigo acontece com as outras pessoas, né? A igreja, nós não podemos esquecer isso. Por isso que nós vivemos essa coisa de contradição. Poxa vida, a gente coloca a pessoa num lugar como se ela fosse infalível, que não somos infalíveis, né? A minha luta é com aquela palavra. Quando a Bíblia diz que aquele que aprendeu a dominar a sua língua chegou a uma altura de varão perfeito, cabra bom. Eu sempre estou falhando nesse negócio. Recentemente eu falei: Miguel, você está longe desse negócio. Você está longe ainda, meu filho. Tem que comer muito feijão para chegar, tem que aprender muito para chegar a uma estatura de dominar a língua com habilidade.
de não abrir a boca precipitadamente, para se defender, para julgar, para um monte de coisa, para dar opinião. Quando isto acontece, nós não somente pecamos contra Deus, mas cometemos ações que serão alvos de olhares reprovadores. Quando nós, na nossa fraqueza, cometemos alguma falha, então aquele que está ao nosso lado, o nosso irmão, o nosso amigo, vai nos olhar e vai estar vendo, vai ser problema, vai ser contradição, vai ser tropeço, vai ser decepção. É muito difícil numa igreja, qualquer grupo, qualquer congregação, se todos nós abrimos o coração, todos nós estamos aborrecidos com alguma coisa, com alguém, frustrados com alguém, decepcionados com alguém, porque nós esperávamos uma coisa e saiu outra coisa. E aí fazemos uma confusão com isso, né? Na aplicação dos textos bíblicos, não, a gente já chama o outro de fonte amarga, essa é uma fonte amarga, isso não é crente, porque não pode. E nós temos que, é verdade o que a Bíblia diz, né? Mas nós não estamos falando daquela pessoa dar uma água ruim, a água dela é boa, a água dela dá fruto, o problema é essas fraquezas humanas. O problema está nessa falha que nós, mesmo salvos, nós somos pessoas sujeitas, não devemos cair, devemos vigiar e orar, devemos ter cuidado, mas nós temos que entender isso. A exortação da palavra de Deus é: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não domine, não dirija a sua vida ao pecado, de maneira que obedeçais às suas paixões. Quando você obedece às suas paixões, então o pecado está dominando a sua vida, a sua vontade, o seu desejo, a sua cobiça, o seu orgulho. Porque o orgulho sempre nos leva a fazer coisas, a ter posições. E lá no fundo, muitas vezes, é o nosso coração, o nosso orgulho, não é? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. O texto que nós lemos, Romanos capítulo 6. Romanos 6, os primeiros versículos 1 e 2, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Então, nós devemos, irmãos, zelar para que o princípio do pecado não mais nos domine. Devemos vigiar para andarmos sempre sob a direção do Espírito Santo. Andar sempre sob a direção do Espírito Santo, mesmo para uma pessoa cheia do Espírito Santo, não é automático, não. Não é automático. Então, nós temos que nos aplicar, nós temos que nos encher, nós temos que caminhar nesta dependência. Nós temos que agir como é a vontade de Deus. Ontem, antes de ontem, eu publiquei na minha rede social lá, olha, nós temos que nos afastar, né? Se a gente está ligado com pessoas que têm um estilo de vida, que eu não tenho que me afastar daquilo. E eu botei um texto sobre santidade. Santidade deve ser o nosso estilo de vida. Fraquíssimo, meu irmão. Santidade deve ser um estilo de vida da igreja. Então, eu tenho que me afastar daquilo que não faz parte da minha maneira. Eu tenho que andar em outra direção, que não faz parte do meu estilo de vida. Salmo 1. Salmo 1. Beleza. Fui, tchau. Dá tchau, ei, Deus abençoe, rico e abundantemente. Não, mas vem cá, não posso. Outra coisa que eu quero dizer, não podemos nos esquecer que somos um corpo diversificado. As frustrações, e eu não sei se já falei isso aqui, eu já vivi muito essa frustração de querer que todo mundo fosse igual a mim. De querer que todo mundo fosse igual a mim. Todo mundo pensasse como eu penso. Então, nós temos que entender que a igreja é um corpo diversificado.
Às vezes a frustração que a gente tem, aquilo que nós achamos que é contraditório, é que nós queremos que a pessoa tenha uma virtude, uma capacidade, um dom, entende que ela não tem. Eu achei que fulano ia ser assim, eu achei que o pastor ia chegar para mim, ia pôr a mão, ia ser curado, eu pensei que todo pastor tinha dom de cura. Sei lá. Estou aqui falando daquilo que pode ser que aconteça. Então, queridos, ainda que a nossa unidade está fundamentada em Cristo, nós temos uma grande diversidade de dons e talentos. Um fala, o Espírito é o mesmo, diz o texto lá. O Espírito é o mesmo. O que profetiza, o que fala, o que dou, o Espírito é o mesmo. Mas há uma diversidade. E uma parte dessa questão das contradições está nessa diversidade. Então, eu tenho que ter cuidado, né, com as coisas que eu vivo e convivo. Tem muita gente fazendo uma coisa que eu nunca fiz e jamais farei. Mas não quer dizer que eu não devo ajudar, que eu não devo apoiar, que eu não devo incentivar aquilo. E não quer dizer que aquele irmão também entende essa medida. Ele não quer me carregar para aquilo, ele não quer me convencer que eu também tenho que fazer aquilo. Não, aquilo é um dom, um talento. Eu não posso desfazer, eu não posso chamar ele de maluco, eu não posso dizer que você não sabe nada. Eu tenho que entender que há uma diversidade. Isso vai me ajudar a entender as contradições ou as aparentes contradições. Nada façais, a exortação de Paulo à igreja de Filipe, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2, versículo 3 e 4. Nada façais por partidarismo. Irmãos, esse negócio é complicado mesmo. Né? Hoje de manhã, estava falando aqui na igreja sobre panelinha. Né? Tem muita gente falando, ninguém tem panelinha. A igreja tem panelinha, tem panelinha, tem panelinha. Eu olho para essa igreja aqui, eu só vejo panelão, não vejo uma panelinha aqui. Hoje de manhã eu falei aqui na igreja, é muito fácil nós eliminarmos todas as panelinhas da igreja. É só você não participar de nenhuma. Se cada um de nós não participarmos de nenhuma, não tem panelinha. E às vezes, quando a gente fala, tem uma panelinha, é que a gente participa de panelinha. É que a gente está na outra panelinha. E que a gente quer mudar de panelinha, mas está chateado que a outra panelinha não nos aceitou. Então, tem coisas que você não fala. Tem panelinha, você não tem que cuidar disso. Se tem, eu não sei, eu não vi, eu não conheço, não participo. Dei à igreja um entendimento que é natural nós nos agruparmos por afinidades. Não é? É natural. Tu acha que tem algum crente que torce por um outro time que... vamos lá assistir o jogo. Ô bispo, vamos assistir o jogo do Fluminense comigo. Eu até posso ir, mas se for contra o meu time, que é o Flamengo. Então, é natural. Os irmãos que gostam de pescar, tinha um grupo aqui na igreja, tempos atrás, que iam pescar. De vez em quando alguém bota foto, a gente ia pescar muito. O pastor Alexandre Marinho tinha cabelo. Uma coisa linda, o pessoal ia pescar. Mas aquele pessoal não chama, eu quero pescar, ninguém me chamou. Era o gosto daquelas pessoas. Como tem irmãos que fazem churrasco, aí você quer ir no churrasco dos outros, é só você levar 1 quilo de picanha, todo mundo vai te aceitar no churrasco, irmão. Todo mundo vai te receber, chega lá com 2 quilos, né? Todo mundo quer chamar o tio Paulinho para fazer churrasco aqui, o churrasco espetinho do tio Paulinho. Porque de graça é bom, né, Paulinho? Chega lá. Não é assim, irmãos? Então, ter partidarismo é muito simples, é muito fácil. Do nada essas coisas são promovidas no nosso meio, e são promovidas pelo nosso adversário, são promovidos para, assim, fazer mais notório todas as contradições. E por isso, há muita gente fora da igreja. Talvez as pessoas que estão nos assistindo na internet estão
porque viram essas contradições, agora estão, que bom, na internet eu vou assistir um culto, eu ouvi a Bíblia, papapá, não querem mais estar, não querem mais, por causa dessas coisas. E muitas vezes nós que estamos aqui, também estamos machucados com isso. Não podemos nos esquecer que dentro da igreja também há pessoas que não são salvas. Não são salvas. O que a gente faz com quem não é salvo? O que você vai fazer com quem não é salvo na igreja? Tem alguns problemas. E alguns dos problemas com isso tem a ver comigo, tem a ver com o pastor da igreja. É se eu colocar uma pessoa que não é salva para uma responsabilidade. Às vezes as pessoas são cheias de talento, são cheias de capacidade, mas se elas não são salvas, elas nunca serão bênção na igreja. Se elas não são transformadas. Então, quantas vezes na minha vida, pastor fulano, aqui maravilhoso, tocou não sei aonde, poxa, ele veio, vou dar uma oportunidade para ele ficar aqui na igreja. E eu disse assim, não, vamos esperar. E as pessoas me julgaram mal por isso, o pastor não tem paciência. Mas a gente tem outra maneira de ser aqui na Igreja de Nova Vida, não é? Eu estava reunido com os irmãos do coral Nova Vida, e eu estava assim, bom, a nossa irmã Francisca, ela não está mais congregando conosco por questões pessoais, ela retornou para a igreja dela de origem, conversou comigo, conversou com o pessoal, está tudo bem. E eu falei com o grupo hoje assim, vamos orar, pedir a Deus um talento, vamos pedir a Deus um dom. Irmãos, eu podia dirigir o coral, falei para os velhinhos, né? Eu podia dirigir vocês, né? Mas eu não tenho condições. Então, nós estamos orando, nós estamos recorrendo aqui aos recursos que nós temos na igreja para nos ajudar, para orar. Não é chegar assim, tem aqui, tem um amigo meu que tocou na banda do Traje a Rigor, tocou não sei aonde, tocou com Beatles, mas esse pessoal não serve para reger aqui não. Que bom, é maravilhoso, é conhecido, é famoso, amém, Deus abençoe. Vem para a igreja para ouvir, aprender a palavra de Deus e se converter. Entendeu, irmão? Então, nós temos que entender que há pessoas na igreja que não são salvas. E às vezes são pessoas que estão há algum tempo, há um ano, tem um tempo. Acho que a pessoa que não é salva, se ela não se converte mesmo, um dia ela voa, um dia ela não aguenta. Um dia ela vai embora, né? E vai usar várias palavras, várias justificativas. Enfim, pessoas que parecem que são crentes porque praticam certas atividades, como, por exemplo, cantar no coral, no grande coral, no pequeno coral, no dueto. Fulano canta, que voz linda. Falar em voz linda, está aqui a Joyce e o Fábio, são membros da nossa igreja, estão emprestados para Manaus, não é? Fiquei muito feliz de vê-los hoje, estiveram aqui pela manhã, estão aqui. Domingo que vem a Joyce vai cantar aqui na igreja, amém, irmãos? A Joyce vamos matar a saudade da voz dela, mandar segurar tudo aqui, porque quando ela solta a voz dela, a vidraça treme, aleluia. Tinha um pastor, que eu não vou falar o nome dele, o pastor João, nem que me obrigue. Você perdoa ele, tá, Marisa? Que ele sempre falava assim, que sempre gostou mais da voz da Joyce do que da Marisa, da mãe, que também tem uma bela voz, também canta, não é? Então, mas não é isso. A pessoa, tem muita gente que também canta e canta muito bem no coral da Petrobras. E não quer dizer que ela é salva. Não é o talento só, mas há na igreja isso, não é? Que contribui financeiramente para a igreja, porque a igreja lhe faz algum bem, lhe dá algum conforto, mas pode ser que essa pessoa não seja transformada, não seja salva. E aí vai ter contradição, e aí vai ter ressentimento, aí vai sair coisa, e você vai ficar assim, meu Deus! Meu Deus! Vai acontecer comigo o que aconteceu com Jesus, estou em boa companhia. Quando Jesus falou eu ia falar Zaqueu, é Zaqueu mesmo, né? Baixinho. Vou na tua casa, Zaqueu. Aí os caras, se Jesus vai na casa desse cara,
Jesus está com nada. Jesus, se eu soubesse como é que ele é um safado sem vergonha. Pois é. Então, às vezes, nós nem permitimos. Eu estou como bispo, eu lido com muitas situações, obviamente, e muitos problemas, bastante complicados, alguns que demandam bastante energia e tempo. Mas eu estava recentemente numa situação, como que muitas vezes você quer exercer misericórdia, é difícil exercer misericórdia. Exercer misericórdia na igreja às vezes é difícil, sabia? Porque as pessoas não querem, os irmãos não querem. Né? Se a gente está envolvido numa situação, se foi um problema assim, não pode, fulano tem que... Causou dano para a igreja, machucou pessoas, decepcionou pessoas, mas aí a gente quer que faça o quê? Estou lidando com uma situação dessa. Né? Não, eu conversei com uma pessoa envolvida no problema, mas você quer o quê? Eu disse para a pessoa assim, nada que aconteça de ruim com ele, você vai ser consolado. As pessoas acham que... Você acha que alguém faz uma besteira, alguém mata, fere, destrói, trai, rouba, aí roubou de você, aí tá bom, aí você devolve o prejuízo material e você vai ficar falando a vida inteira que aquele pastor te roubou. Você sabe que eu estou falando roubou porque não foi roubou. O problema é outro. Mas aí eu falei para a pessoa, para a vítima, então, querido, se esse irmão cair duro, morto, você não vai ser consolado. Aleluia, agora muito bem, Deus deu... Você não vai ser consolado por isso. Se ele perdeu o chamado, se ele perdeu o problema, a crise, a justiça, a colheita do outro não consola. O que consola-nos é você conseguir perdoar. Esse que vai dar consolo para você. Quer ser consolado? Disse eu para aquele homem. Levante-se e perdoe as pessoas envolvidas. Perdoe as pessoas da sua casa e perdoe as pessoas da igreja. E aí o moço parece que está entendendo. As pessoas querem... Eu disse para esse irmão, eu vou cuidar. Nós vamos cuidar do homem, nós vamos cuidar da pessoa, nós vamos acompanhá-lo. Mas eu não vou botar corrente nele, eu não vou prescrever para ele dormir em cama de prego, eu não vou proibi-lo de nada, nós vamos saber... os processos já aconteceram, mas do lado, às vezes de fora, a pessoa... não está certo. Quero ver o que o bispo vai fazer. Aí eu fui lá nesse lugar, o bispo teve aí. Vai ter sangue. O bispo é horrível. E o bispo vai num coração de pacificar, de restaurar, de levantar. Mas as pessoas... Por quê? Porque nós não entendemos essas contradições. Nós não entendemos que tem muita gente na igreja que não é convertida. E como eu disse no primeiro tópico, mesmo aqueles salvos, nós temos que lidar, nós temos que vigiar. Vigia, irmão, na sua vida. Tem cuidado com o que você pensa, com o que você fala. Tem cuidado com os teus olhos. A grande bênção dos olhos. Eu que tive descolamento de retina um monte de vezes, fiquei catedrático em cirurgia de paciente catedrático. 3 vezes que eu operei o mesmo olho. A importância da visão, a bênção da visão, ter visão, enxergar. Mas toma cuidado com os seus olhos. Toma cuidado para onde você estica os teus olhos muito. Amém, irmãos? Não, mas crente não fala assim, coisa maravilhosa. Crente fala assim, que saúde. É tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo pecado, tudo o mesmo desejo, é tudo a mesma cobiça. Cuidado. Cuidado o olhinho com o que vê. Você conhece o olhinho? Cuidado, mãozinha, com o que pega. O Salvador sabe, o Salvador vê. Amém? Tem pessoas que são como, eu não entendo.
mas são como o joio. O que faz com o joio? Não, arranca ele. Não posso arrancar o joio. Você não pode arrancar o joio. Na verdade é assim, a gente não sabe quem é o joio. De repente o joio é aquele que está mandando arrancar o outro joio. Às vezes o joio é o pastor. Às vezes o joio é o pastor. Não é? Não, arranca. Ei, está aqui, Jesus ensinou isso. Mas nós queremos. Porque nós estranhamos, nós não nos identificamos com o joio não tem nada a ver. Aí a gente percebe, acha que discerne que aquele ali é joio. Sim, e aí? Então nós temos que entender as contradições. As contradições, em parte, é por causa do joio, que a gente não pode arrancar. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai em feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei ao meu celeiro. Mateus 13:30. Eu quero ser essa pessoa, mas é Deus, é o Senhor que vai chegar lá naquela hora que Ele vai dizer assim: não conheço você não. Pô, mas eu dei dinheiro na igreja. Tá, mas eu fui na madrugada. Mas eu cantava no coral. Mas eu era pastor da igreja. Conheço não. Fora. Então, devemos incentivar sempre para que a entrega da nossa vida e da vida das pessoas seja a Cristo, e não a instituição chamada igreja. Eu amo a igreja, eu valorizo a igreja, eu visto uma camisa da Igreja Nova Vida. Não é que eu não acho que a Nova Vida é a única igreja da face da terra, não. Graças a Deus que não é. Porque o mundo estaria muito mal e o Brasil estaria mal se a Nova Vida fosse a única igreja. Não é. Louvado seja Deus por isso. Mas é a igreja que eu sirvo. É a igreja que eu amo. É a igreja que eu estou em todas as horas. Né? Vamos ter uma celebração. Estou lá, aleluia. Mas também passamos por tempestades tremendas. Eu também estou lá. Nas tempestades eu não olhei lá, é melhor sair pular fora desse barco, porque esse barco vai afundar. Pois é, às vezes a gente pula do barco e o barco que a gente pula é ele que afunda, e não aquele que a gente estava. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses 3, versículo 18 e 19. Vou acabar. Não podemos nos esquecer que também existe o problema da liderança na forma de tratar o rebanho. Nós temos uma exortação que o pastor não deve ser de uma maneira. Ele não deve ser um pastor rei, deve ser um pastor ditador, não deve ser um pastor de uma maneira. Você sabe que tem pessoas que querem esse tipo de coisa. Veja, eu não estou dizendo que tem ovelhas que querem, porque ovelha é simplesmente guiada. Não que ovelha não saiba, não entenda e não tenha opinião, mas no que se refere à proteção, no que se refere a pastos, a comida boa, a água, ele precisa de ajuda, a ovelha. A mais inteligente, a mais preparada, a mais formada, precisa de pastor, se é ovelha. Pela natureza da ovelha. Mas nós não podemos esquecer que é esse tipo de problema. E tem gente que vive essa contradição. Pô, eu sofri na mão de um pastor, eu sofri isso, eu sofri aquilo, eu fui explorado. E aí se afasta. E aí desfaz. Líderes que não entendem que o papel deles, a eles confiados, foi de apacentar, foi de cuidar, foi de proteger o rebanho. E não de dominar sobre o rebanho. Rogo, pois, pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer,
nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Você sabe, eu aprendi no início do meu serviço a Deus como um pastor, eu fui orientado, eu fui treinado de não ter uma relação comercial com nenhuma ovelha. O bispo Roberto dizia assim: nunca faça isso, nunca faça apelo para ninguém, nunca tome nada de ninguém, nunca peça coisas materiais para a igreja. A gente pede para Deus, e Deus ele age, Deus ele opera, Deus ele supre. Mas eu nunca agi, porque eu tenho falado isso para os pastores: pastor não pega cheque emprestado. Aqui nessa igreja, você nunca empreste cheque para nenhum pastor. E se um pastor dessa igreja pedir cheque emprestado para você, fala comigo, que eu vou dar um outro cheque nele. Nunca, porque é um absurdo isso. Um pastor tem muita influência. Como é que é a ovelha? Como é que uma ovelha? O pastor, uma bênção, orou por mim, me visitou. Ô, minha irmã, me presta 10 cheques aí seu, que eu estou com um problema. Como é que um pastor faz isso com uma ovelha, irmão? Está errado. Está errado. Me empresta seu cartão de crédito aí, que eu estou com um problema, que o diabo me atacou e meu nome foi para o SPC e o meu cartão foi cassado. Mas o pastor, a ovelha se sente obrigada e se sente honrada, né? Porque salvou o pastor, porque ajudou o pastor, porque fez isso pelo pastor. Eu não estou dizendo que você não pode abençoar os pastores, claro que pode, mas o pastor é que não pode impor isso a você. Nenhum pastor é que pode chegar para você e pedir um tipo de ajuda ou pedir um tipo de socorro. Eu ouvi do bispo Roberto: nunca pegue dinheiro emprestado com ovelha. Nunca peguei, né? Eu aguentei firme. Eu não tenho tempo para te contar todos os milagres que Deus fez na minha vida. Eu não tenho tempo para te contar como que eu agradeci a Deus por esse conselho que eu recebi e que eu pratiquei. Como que eu vi coisas extraordinárias acontecerem na minha vida. Como que é bom a gente andar de uma maneira. Então, tenha cuidado com isso. Pastor não é para dominar, não é para ter uma tirania. Porque tem pastor que não pede, tem pastor que fala assim: ó, Deus falou que você vai... Pelo amor de Deus. Né? Já contei aqui a minha experiência recente aqui. Quem acha que eu tenho cara de rico? Todo mundo achou que eu tenho cara de rico. Quem acha que eu tenho cara de rico ainda? Acha ainda? Misericórdia, eu te contar. Não, eu sou rico da graça. Não, eu sou rico mesmo, sou rico no geral. Não é? O cara que tem a minha mulher, que é essa joia, só não me levou para a dívida eterna porque Jesus é bom. E aí, eu falando sobre isso aqui na igreja, e eu falei assim: pois irmão, nós temos que pagar, Eu falei assim: pois irmão, minha conta agora, quem acha que eu sou rico? A minha conta agora está devedora. Eu citei isso aqui num culto pela manhã. A minha conta está devedora agora. E Deus moveu o coração de uma irmã da igreja. Quando terminou o culto, veio uma irmã para mim chorando: pastor, me deu um envelope com o nome dela preenchido, e falou assim: ô bispo, Deus falou comigo para eu cobrir a sua conta. Deus falou comigo para eu cobrir o seu devedor. Irmão, eu só citei isso. Foi só um comentário. Estava devedora mesmo a minha conta. Não, mas Deus falou comigo para o senhor colocar aí o valor da oferta que eu tenho que dar. E ela falou: o senhor está entendendo? A oferta é para o senhor, pastor. A oferta é para o senhor cobrir a sua conta. E eu levei o envelope para casa, nós nos emocionamos. E até hoje eu me emociono, não por causa de oferta, por causa de dinheiro, mas por causa do coração, do sentimento da pessoa. Choramos e eu levei o envelope. Ficou uma semana comigo. E eu não tive como preencher aquele envelope, não tive como botar valor nenhum naquele envelope. Devolvi o envelope para a irmã e falei assim: irmã, Deus falou com a irmã, vê aí. Ouve a voz de Deus de novo aí. Dá quanto a irmã acha que deve dar. Naquela semana que eu conversei com ela, eu já tinha... tirado o cartão de crédito da minha mulher, tirei tudo dela, então consegui virar a minha conta novamente para positivo. Fui na fonte,
do desespero, do problema. Como diz o outro, cortei o mal pela raiz. Aquele problema, que eu também não estava devedor, um rio de dinheiro, um contexto. E aí eu falei para ela assim, ó, irmã, eu não tenho como fazer isso, eu não estou desprezando nada, mas a irmã leve, a irmã dê. E eu pensei que a irmã ia se esquecer. E passou uma semana, 2 semanas, falei, pronto, tá tudo bem. Estava nem mais lembrando aqui quando a irmã veio com a oferta. Veio com a oferta. Fica aqui, pastor. Pastor, é para o senhor. Sim, já entendi. Quase eu vou chamar minha mulher, que é para a senhora falar que é para mim, para ela estar presente, saber que é para mim só. Levei a oferta, ficou na minha mesa alguns dias. Estou falando isso porque eu sou nada, não sou nada, sou uma besta quadrada. Mas eu, por causa do processo todo, eu não tive como ficar com esse dinheiro, irmão. Eu não tive como botar no bolso. Então, fiz uma oração e transformei a oferta dela para mim numa oferta para a casa de Deus. Então, nós temos que ter cuidado com certas coisas na nossa vida. Tem muita gente, por causa dessa contradição, tem muita gente contando história desgraçada, infeliz de pastor. Eu sei que eu não posso amaldiçoar ninguém, mas tem pastor que é desgraçado, é sem a graça. É carnal, é humano, não tem um mínimo de respeito pela ovelha, de consideração pela ovelha, trata a ovelha como se fosse propriedade dele, joga com a vida das pessoas. E por isso, nós temos essas contradições. Então, todos nós somos indistintamente responsáveis pela imagem da igreja. A igreja, as pessoas gostam de dizer assim, a igreja somos nós, a igreja não é um prédio. Exatamente isso, irmão. Então, o que acontece com você, a sua maneira de ser, no seu trabalho, a igreja de Nova Vida de Caxias tem uma cara, é a sua. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua família, a igreja de Nova Vida de Caxias tem uma voz, é a sua. É o que você fala, é como você age, é como você reage, é como você trata. Deus nos guarde de darmos um testemunho mau e alguém fala assim, Deus me livre, eu nunca vou na igreja dessa pessoa, porque essa é minha filha, essa é uma praga, eu nunca vou nessa igreja. Por quê? Porque o que ela vê da igreja através de você não anima, não encoraja, não tem força. Então, todos nós indistintamente somos responsáveis pela imagem da igreja. Cada um tem que cumprir com a sua parte no corpo de Cristo para que o corpo todo seja aperfeiçoado. Ajudaria muito se falássemos menos da igreja de maneira negativa e se gastássemos o mesmo tempo orando pela igreja. Tem gente que gasta muito tempo falando mal da igreja. Porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque papapá, porque isso, porque aquilo. Se você gastar tempo orando pela igreja, ia dar mais resultado, ia ter mais mudança, ia ter mais transformação. O exemplo a ser seguido é o de Jesus, que amou a igreja e por ela se entregou. Então nós precisamos amar a igreja e nos entregar pela igreja. Vai valer a pena, sempre vale a pena. Ele pagou alto preço de morte para que nós pudéssemos viver em paz. O preço de nós vivermos bem foi pago por Jesus, alto preço, preço de sangue, para nos perdoar, para fazer de mim e de você nova criatura, para nos encher da sua graça e do seu favor. Amém, amado irmão? Então, sem nenhum constrangimento de nada, eu queria que você curvasse a cabeça, queria que você ficasse de pé. De pé a gente fica mais escondido entre uns e outros. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, ficasse em pé, e que você seguisse o exemplo da minha neta, que eu falei no início dessa palavra. Ô mãe, eu preciso de médico. Mamãe, 2 anos e pouco, 2 anos e meio.
Achei isso tão interessante. Mãe, eu quero ir no hospital. E o pai levou no hospital. E medicou, tirou radiografia. Pá, 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 pá. Então, nessa hora é hora de você falar assim, pai, poxa, eu estou sofrendo aqui, está doendo aqui. Abrir o coração, deixa Deus nos tratar. Você que está ouvindo esse culto, assistindo pela internet, então abra o seu coração aí. Como eu já disse, talvez você esteja fora. Talvez você nunca mais precisou de uma igreja por causa dessas contradições. E acaba que é você que está perdendo, é você que está fora. Você que não teve essa capacidade, aí na sua casa, abra o seu coração. Abra o coração para Deus cuidar de você. Pessoal da música, por favor, do louvor, pode vir. Amém. Feche os olhos, cobre a sua cabeça. Eu não vou chamar aqui você na frente, eu não vou perguntar qual é o seu problema. Mas eu quero orar por você, pela sua vida. Quero pedir que Deus sare, que Deus purifique, que Deus limpe o seu coração, a sua mente, que Deus te dê condições. Porque a vontade de Deus, irmão querido, você que está aqui nessa igreja há pouco tempo, nem conhecemos bem você, é que você seja uma bênção, é que você frutifique, é que você dê fruto na igreja. Deus não colocou tudo que Ele colocou na sua vida para isso ser deixado de lado, para isso ser ocupado com outras coisas. Não, Deus te deu isso para que a igreja fosse edificada. Às vezes é difícil mesmo. Às vezes a gente se desgasta também, mas há tanto lucro, há tanta bênção, há tanta alegria. Então, de cabeça curvada, olhe para você. Você que precisa ser curado, você que se sente vítima dessas contradições e outras contradições. Aí você ouviu essa palavra, entendi porque eu tenho problema. Eu não falei, mas o Espírito Santo falou para você, está vendo esse problema seu aí? O pastor não citou, mas é essa contradição que você está assim. Então, diz para Deus que você não quer seguir assim, diz para Deus que você quer que Ele ajude você, que Ele mude você, diz para Deus o que está doendo, e Ele vai curar você, Ele vai abençoar a sua vida. Se você quiser, se você tem liberdade de levantar a sua mão e dizer, pastor, ora por mim, eu preciso dessa cura, eu tenho sofrido essas coisas na minha vida, eu estou fazendo um esforço quase que desumano para permanecer na fé, no caminho, crendo em Jesus, tanta frustração, tanta decepção que eu já vivi neste ambiente chamado igreja. Levante sua mão se você quiser, eu vou fazer uma oração por você. Faça como a minha neta, dizendo aqui, está doendo aqui, eu preciso de cuidado, eu preciso de tratamento, eu não quero seguir com essa coisa, eu não quero seguir com essa dor, eu quero que isso pare no meu coração, eu quero ter graça de Deus, eu quero olhar para frente, eu quero saber o que Deus tem para mim, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero obedecer esse Deus de todo o meu coração. Pai, eu oro por todos os irmãos, Pai, pedindo que esta palavra não seja apenas uma palavra de informação, mas que ela seja uma palavra de cura e de libertação, Pai. Que haja no coração, na vida, na prática de todos nós uma mudança, Senhor. Que essa palavra nos ajude a dar passos diferentes, a caminhar diferentes. Que essa Tua palavra nos ajude o entendimento daquilo que foi dito, nos ajude, Senhor, a com simplicidade, com graça, deixar para trás certas coisas, ó Pai, e seguir e prosseguir, sendo sal, sendo luz, sendo bênção. Eu não quero, Pai, ser um crente insosso, eu não quero ser um crente sem brilho, sem luz, sem graça. Ajuda-nos, trata, cura, liberta. Vou pedir que você dê a mão à pessoa do seu lado. Quem sabe a sua crise, a sua dor foi
por alguém, né? Sempre é por alguém. Alguém falou, alguém fez, alguém te decepcionou, a contradição de alguém. Então, segura na mão de alguém, alguém vai ser um instrumento de Deus para te ajudar, para te fortalecer, para te abençoar, para te encorajar, para te animar. Pai, só o Senhor pode fazer, só o Senhor é Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma. Ó Pai, nós estamos nos achegando a Ti com esses fardos. O Senhor disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É isso que nós estamos fazendo, Senhor, trazendo aos Teus pés essas contradições que têm nos machucado, que têm nos aleijado, que têm nos imobilizado. Quantos de nós estamos como alguém que precisa ser empurrado numa cadeira de rodas, porque não consegue mais andar, não tem mais vontade de ir à igreja. Quando vai a uma igreja, alguém a arrastou, alguém insistiu, alguém puxou pelo braço, e a pessoa se derrama em explicações, em frustrações, em contradições para justificar por que ela está assim. Mas Pai, nós estamos pedindo não que ela que entenda a razão, mas que ela seja curada do efeito, da causa, que ela seja liberta, Pai, pela Tua graça, pelo Teu favor, que ela seja curada e tocada pelo Teu poder, mas também pela mão do irmão que está do lado dela, que este seja também um toque de cura, um toque de ânimo, e que o Teu nome seja glorificado, que o Senhor receba a honra, a glória e o louvor. É a nossa oração, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Dá um abraço nessa pessoa, diga: fica firme, irmão, o Senhor está conosco. Você que assiste o culto pela internet, uma boa noite para você, uma boa semana, Deus te abençoe rica e abundantemente.